Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de Dimensionamento Estrutural de Reservatórios e Piscinas em Concreto Armado. Eu sou Renan Floriano, engenheiro civil e especialista em estruturas e fundações de concreto, e neste vídeo eu venho trazer para você todo o detalhamento de como vai ser o nosso curso para que nós possamos aprender a calcular reservatórios e piscinas em concreto armado. Então, se você quiser saber tudo que nós vamos abordar daqui para frente no curso, com relação ao tipo de reservatórios que nós vamos apresentar, calcular, quais as ferramentas que nós vamos utilizar para calcular os nossos reservatórios e piscinas, então continue assistindo que já já você vai ficar a par de tudo, ok? E então, quem é o público-alvo deste curso? Para quem este curso foi produzido e em quem ele foi pensado quando foi construído? Então, primeiramente, para estudantes de engenharia civil ou arquitetura, para engenheiros civis ou arquitetos que foram recentemente graduados ou um pouco mais de experiência que desejam complementar os conhecimentos, e também para profissionais ou estudantes que já conhecem um pouco de cálculo através de software ou de ferramentas computacionais e que desejam comparar os resultados dos métodos manuais simplificados com os dos softwares. E aqui nos objetivos do nosso curso a gente já consegue visualizar quais serão os nortes que nós vamos adotar para que nós possamos abordar os cálculos de dimensionamento de reservatórios e piscinas em concreto. No objetivo geral, nós vamos apresentar o método simplificado. Quando a gente fala simplificado, são os métodos que nós conseguimos resolver manualmente. Então esse método será derivado da teoria da elasticidade que nós vamos entender mais à frente, para que nós possamos dimensionar manualmente os reservatórios e piscinas em concreto. E no objetivo específico, nós vamos aqui dimensionar a estrutura de reservatórios em concreto armado. E os tipos que nós vamos abordar são os tipos de reservatório elevados, que são aqueles reservatórios apoiados sobre pilares, os reservatórios apoiados, que são aqueles reservatórios cuja a base está diretamente apoiada sobre o solo, os reservatórios enterrados, que possuem todo o seu trecho de parede dentro do nível de solo, e os reservatórios semi-enterrados, que possuem um trecho abaixo do nível do solo e um trecho acima do nível do solo. Então, basicamente, são esses 4 tipos de reservatórios que nós vamos abordar aqui no nosso curso. E com relação aos formatos que nós vamos dimensionar aqui no curso, seja ele o reservatório elevado, apoiado, semi-enterrado ou enterrado, nós vamos trabalhar no curso aqui somente os reservatórios no formato paralelepipédico. O que seria paralelepipédico? Outros autores, outras pessoas chamam de prismático. Paralelepipédico ou prismático são reservatórios ou são formas geométricas nas quais a projeção em planta é quadrada ou retangular. Além disso, os reservatórios que nós vamos trabalhar aqui no curso são reservatórios de apenas uma célula ou compartimento. Por que eu trouxe somente os formatos retangulares em planta ou quadrados? E por que também que eu trouxe somente os reservatórios de uma célula ou um compartimento? Primeiramente porque os reservatórios retangulares, quadrados, cúbicos ou paralelepípedicos já são os reservatórios mais utilizados no Brasil em grande escala, seja pequeno ou médio porte. Na grande maioria das vezes, os reservatórios são dimensionados ou são construídos nesses formatos. Além disso, hoje existe uma infinidade de tipos e formatos de reservatórios, seja eles circulares, seja com as células ou com os compartimentos em balanço, seja ele em outros formatos que não sejam os retangulares ou circulares, ou até mesmo devido a diversos motivos, como imposições arquitetônicas, soluções específicas de projeto, ou até motivos estéticos. Porque se a gente fosse abordar todos esses tipos, essas infinidades de modelos aqui, nós passaríamos uma demanda de horas muito grande em estudo, sendo que o que importa para nós neste curso é o modelo mais usual, que são os reservatórios paralelepipédicos, que por si só já demandam uma quantidade de horas de estudo bastante grande, que é o que justamente você vai ver daqui para frente. Então, corroborando com o que nós já falamos, nos elevados nós vamos trabalhar com sistemas de pilares e vigas apoiados sobre fundações diretas, sapatas no caso. Nós não vamos abordar sobre outros tipos de fundações, porque o foco nosso daqui do curso é dimensionamento do reservatório. E aqui, nos apoiados, enterrados e nos semi-enterrados, em todos os 3 casos nós vamos trabalhar com o sistema da laje de fundo, ou seja, a base apoiada diretamente no solo.
ou seja, um sistema analogamente ao Radier. Nós também não vamos trabalhar com Radier estaqueado, até porque o assunto de Radier estaqueado demanda também até mesmo horas para outro tipo de curso, para um curso novo que a gente planeja mais lá para frente, mas não é o foco agora, ok? Nosso foco agora é reservatórios com sistemas apoiados ou sobre pilares e vigas, que é o sistema de reservatórios elevados, ou nos apoiados enterrados e semi-enterrados com a base diretamente apoiada no solo, ok? Então aqui nós temos uma lista contemplando todo o checklist da nossa ementa do curso. Nós vamos trabalhar aqui primeiramente com a introdução teórica e conceitos gerais. Aqui na parte de dimensionamento, no âmbito geral. Quando eu digo no âmbito geral, quer dizer que essa lista de verificações e dimensionamentos aqui, que eu vou citar agora, são verificações que são comuns tanto a reservatórios elevados, apoiados, enterrados e semi-enterrados, ok? Então aqui, determinação dos carregamentos, esforços e dimensões iniciais, ou seja, o que nós vamos ter de carga nas tampas, ou nas paredes, ou na laje de fundo, e quais os esforços de momento fletor, positivo, negativo, esforço cortante, que nós vamos gerar através dos carregamentos aplicados e as dimensões iniciais de cada tipo de elemento. Nós também vamos aprender aqui a determinar adequadamente as vinculações das arestas, ou seja, dos encontros dos elementos. Verificação aos momentos esses elementos máximos. Nós vamos verificar se os elementos resistem ou não aos momentos máximos e esforço cortante máximo. Nós vamos realizar a compatibilização dos momentos fletores. Nós vamos abordar sobre isso posteriormente. Isso aqui é muito importante. Nós vamos determinar a armação ou armadura dos elementos. Vamos fazer a verificação das deformações, ou popularmente chamada de flecha dos elementos. Vamos fazer a verificação da abertura máxima de fissura dos elementos, algo que é muito importante de verificar, devido ao fato de os reservatórios estar sempre em contato com água. E vamos também trabalhar com a determinação dos arranjos das armaduras das arestas. Vamos escolher aqui, conforme estudos já realizados e com base na literatura já existente, quais são os melhores arranjos, os arranjos que trazem uma maior eficiência ou maior aproveitamento no combate ao acúmulo de tensões provocados pelos momentos positivos nos encontros das arestas. E aqui também nós vamos fazer verificações e abordagens para cada tipo de reservatório, pois cada um deles possui um tipo de particularidade que nós vamos tratar aqui. Ou seja, os reservatórios elevados possuem um tipo de particularidade, os apoiados possuem outro tipo de particularidade, os enterrados também e os semi-enterrados também. E muitas dessas particularidades passam em branco pelos projetistas, ou seja, algumas coisas que deveriam ser recorrentemente verificadas, às vezes são deixadas de ser verificadas e podem causar problemas na obra. Se você quer saber quais são essas particularidades que muitas vezes são deixadas de lado, esquecidas ou porque os projetistas não sabem, então aqui no curso nós vamos abordar todas essas particularidades dos reservatórios elevados, apoiados, enterrados e semi-enterrados. E até agora eu só apresentei para você a parte de cálculos manuais, porque ainda nós temos algo de diferencial no nosso curso. E esse algo é um conteúdo extra com o dimensionamento dos pilares, vigas e fundações em sapatas do reservatório elevado. No caso, nós vamos calcular os pilares e as vigas manualmente e as sapatas através de uma planilha automática de um outro curso, que é o curso de fundações, que eu trouxe para cá, só para a gente fazer a verificação das sapatas do reservatório elevado, ok? Também o que nós temos de diferencial no nosso curso, nós vamos fazer uma validação de cada tipo de reservatório, dos cálculos manuais, através das planilhas que eu criei, que eu desenvolvi justamente para esse curso e que elas vão ser fornecidas para os alunos. Então, se você quiser, além de aprender como se faz os cálculos manuais, também quiser calcular ou fazer as validações, as verificações através de planilhas automáticas, eu criei elas justamente para você acompanhar aqui no nosso curso e para você usar no seu dia a dia caso precise. E também nós vamos fazer verificações através de software, comparando os resultados que nós fizemos nos cálculos manuais, nas planilhas, vamos comparar com os resultados dos softwares. Nós não vamos aqui lançar no software o reservatório. A função do curso nossa é aprender o método simplificado através de cálculos manuais. Até porque a gente vai somente comparar
os resultados dos métodos manuais com os resultados das ferramentas computacionais. No caso, a ferramenta que nós vamos utilizar, que eu vou utilizar para vocês, é o EBERIC. Então, a comparação aqui é somente de resultados, de armadura, de momentos, até porque são métodos diferentes. O método simplificado é o método que a gente usa para fazer cálculos manuais, enquanto o software utiliza outro tipo de método que não é o mesmo dos cálculos manuais. Então nós vamos fazer essa comparação de resultados para ver se os métodos simplificados se aproximam dos métodos computacionais. Então, lembrando, aqui a aula não é para ensinar como se lança o reservatório no software. Eu já vou pegar o reservatório pronto, lançado, e só vou fazer a comparação dos resultados de momentos fletores e possivelmente armaduras com os resultados que nós fizemos nos cálculos manuais pelo método simplificado, ok? Além disso, devido ao motivo de ser somente comparativos os resultados, inclusive o tipo de método utilizado pelo software EBERIC que nós vamos comentar posteriormente, então a utilização do software nem é uma exigência por parte do aluno, é somente para comparação minha própria para apresentar a vocês com os resultados, comparando com os resultados manuais, ok? E a escolha do software EBERIC é justamente porque é o software que eu trabalho com mais frequência e, além disso, é um software mais intuitivo de a gente entender os resultados, ok? Além de tudo, eu vou fornecer para vocês um vasto material de apoio, nos quais eu utilizei como referência para este curso, e eu vou deixar disponível para os alunos caso eles queiram consultar. E aí, como a gente já comentou anteriormente, nós vamos fazer algumas importantes abordagens referentes a cada particularidade que cada reservatório possui, conforme eu falei anteriormente. Se você quer saber quais são essas particularidades que às vezes são deixadas em branco por alguns projetistas, então aqui no nosso curso nós vamos ver sobre cada um desses detalhes, ok? E quais são os pré-requisitos para que você possa acompanhar o curso? Primeiro, estar cursando ou ter cursado Engenharia Civil ou Arquitetura, ter conhecimentos prévios de resistência dos materiais, ter conhecimentos prévios de materiais de construção. E antes de finalizar, eu queria dizer para você que os cálculos manuais de reservatórios e piscinas são geralmente cálculos muito extensos, muito longos, demandam muito trabalho, muito tempo. Então, geralmente, as pessoas não fazem esses cálculos manualmente para entregar projetos. Geralmente eles recorrem-se a softwares, mas eu acho que antes de recorrer a software, é bom entender como que funciona teoricamente a estrutura interna de um reservatório e quais as verificações necessárias para que antes a gente parta a utilização de um software em si. Então, o motivo de o cálculo de reservatório ser bastante extenso é porque a gente calcula com o método de placa. O método de placa ele é extenso. Todas as literaturas que nós temos trazem de cada autor métodos que demandam bastante trabalho de cálculo. Muita gente já tinha me pedido esse curso de reservatório, de piscinas, porque são temas que dificilmente se encontram compactos em um material só. A gente às vezes encontra de um tipo de reservatório aqui, de outro tipo de reservatório ali, mas esse material compacto em um só é difícil de encontrar. Inclusive, principalmente de piscinas, que muita gente, muitos projetistas têm dúvida de como se calcular piscinas, como se dimensionar piscinas. Todas as planilhas que eu forneci aqui no curso são feitas por mim mesmo, inclusive a de sapatas, que foi trazida lá do curso de fundações. E no que diz respeito aos cálculos manuais, voltando ao assunto, nós vamos dimensionar, primeiramente, o reservatório elevado, com tampa no caso. Segundo, também com tampa, o reservatório apoiado, também com tampa, reservatório semi-enterrado. E por último, vamos finalizar o cálculo manual, dimensionando uma piscina, aí no caso, com certeza, sem tampa. Só que lá nas planilhas, um bônus, eu vou deixar uma planilha de dimensionamento de reservatório enterrado com tampa. Então, em vez de nós termos 4 planilhas diferentes de reservatórios para calcular através do Excel, nós vamos ter 5 tipos de planilha, considerando os 3 com tampa, que é o reservatório elevado, apoiado e semi-enterrado com tampa, a piscina, que no caso sem tampa, claro, e o reservatório enterrado com tampa. Então nós vamos ter um bônus de uma planilha extra, ok? E só para finalizar aqui mais um detalhe, com relação ao dimensionamento de vigas, pilares e sapatas, nós não vamos aprofundar nos assuntos. O foco do nosso curso aqui é dimensionamento de reservatório, então a abordagem para esses dimensionamentos de pilar, vigas e sapatas vão ser de forma sucinta. E também nós não vamos ter para pilares e viga os dimensionamentos através de planilha. Até porque
Para a gente abordar o assunto de pilares, vigas e sapatos, a gente precisaria de tempo para um outro curso ou outros cursos complementares, ok? Mas não é o foco nosso. Porém, no caso de sapatos, a gente vai ter uma planilha porque eu já tenho o curso de dimensionamento de fundações e é do curso de fundações que eu estou tirando essa planilha de sapatos, ok? Desde já eu te agradeço pela atenção. Tenho certeza que o curso vai ser de grande valia para você. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Os contatos estão ao final do curso. E desde já eu te desejo boas aulas e até mais.